E hoje estamos trazendo mais uma mensagem para você. O tema da nossa mensagem hoje é a família de Deus. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30, a última parte, que diz assim: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Irmãos, amigos, a família nasceu no coração de Deus. Deus pensou, projetou a família lá no Éden, no paraíso, quando aproximou Adão e sua mulher Eva. Ali havia um projeto de relacionamento familiar que foi frustrado, que antes de receber todas as orientações de como dirigir, como guiar sua família, eles se afastaram daquele lugar. Nós conhecemos a história da Bíblia em que Adão e Eva foram retirados da presença de Deus. E quando eles saíram da presença, da comunhão com o Pai, das orientações que eles teriam que receber do Pai, eles começaram a tomar decisões tiradas da sua própria mente, do seu coração, para resolver o seu dia a dia. Adão começou a ter que trabalhar, trazer alimento para sua família, proteger a sua família dos animais, dos problemas da época, e não tinha mais tempo para buscar de Deus, do Pai, as orientações para a sua família. O que nós vimos? A tragédia. A primeira tragédia foi a morte de Abel, seu filho. Caim foi assassino, o primeiro assassino da história que se tem. Ali, naquela família, imagino tristeza, decepção, que agonia dos pais vendo seu filho morto ali, assassinado por um próprio irmão. Não foi isso que Deus pensou quando Deus criou a família. E ao longo da história, nós vemos registros bíblicos de famílias que acertaram, que andaram segundo a orientação, buscaram de Deus orientação para a sua família e foram prósperos, abençoados. E vemos exemplos também de momentos em que as pessoas se desviaram da orientação divina, tentaram dirigir a sua família por seus próprios conselhos e acabaram naufragando, deixando exemplos registrados na Bíblia que não devem ser seguidos. E aí vem a grande pergunta: mas existe um modelo ideal de família? Dizem os psicólogos que não. Cada família tem uma história, cada família tem uma educação diferente, um habitat diferente, uma sociedade diferente. Então, que nós não podemos pegar um exemplo padrão de família e dizer: olha aqui, esse é o exemplo que deve ser seguido, porque todas são diferentes. Será que é isso mesmo? Hoje nós vamos estar vendo sobre o modelo de família, que é a família de Deus. Deus foi o criador da família. Então, se Ele criou a família, Ele tinha em sua mente o modelo da relação entre o marido e a mulher e o seu marido, os pais para com os filhos para com os pais. E essa integração familiar teve no coração de Deus o objetivo de mostrar como modelo, como exemplo, como tipo, o que Deus gostaria de ter conosco, a relação de Deus conosco. Ele sendo o pai dessa grande família que todos nós
sentados à mesa em torno dele, fazendo parte dessa mesma comunhão com o nosso Pai. Deus já tinha pensado nisso lá atrás. Quando Deus fala num povo, Ele pensa numa grande família, escolheu um povo para si. Jesus, quando veio à Terra, Ele abriu isso para todos, além dos judeus, os gentios, os outros povos poderiam ingressar também nessa família de Deus. Jesus deixou sendo muito claro que a família que Deus pensou na eternidade não é essa de 4 paredes, que fica preso numa casa, que não se comunica, mas é aquela que é formada pela Igreja do Senhor. A Igreja é a noiva, o Senhor Jesus é o noivo, e sempre encontramos na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o modelo de Deus para as nossas famílias. O que Deus espera das nossas famílias? Hoje nós lemos um texto em Gênesis, capítulo 32, 30, que diz que tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Não sei se você sabe, mas foi Jacó. Ele ainda se chamava Jacó quando ele proferiu essa frase que ficou registrada na nossa Bíblia. Você sabe que Jacó é neto de Abraão, Isaac e Jacó. O pai, Isaac, diz a história bíblica, já idoso, pensando que ia morrer, resolveu abençoar um dos seus filhos, no caso, o filho que havia nascido primeiro, porque Jacó e Esaú nasceram gêmeos, e Esaú saiu à frente e Jacó veio logo atrás. E a bênção, pela história, pela cultura da época, teria que ser dada ao filho mais velho. E ali ele pensando, o pai pensando que ele chamou o filho para abençoar. Interessante observarmos que esse casal, Isaac e sua esposa Rebeca, eles desde o nascimento de Jacó já deram um nome meio estranho ao seu filho. O pai nunca chamaria um filho de oportunista, ou aproveitador, ou enganador. Jacó significa isso. O cara que está sempre à espreita de uma grande oportunidade para se dar bem. Como que nós vamos colocar o nome desse nosso filho? E eles colocaram ali esse nome. O menino já nasceu com um nome que o perseguiu durante muito tempo da sua vida, até que Deus resolveu mudar o seu nome como sendo um enganador. E acabou que a vida dele foi assim durante muito tempo. Ele enganou seu próprio irmão. Essa é a minha família. Hoje nós vemos, pela história de Abraão, Isaac, Jacó, o pai das 12 tribos, teve 12 filhos ali, mas, no entanto, ele teve uma história familiar complicadíssima. Ele teve um problema já desde o nascimento com esse nome que lhe foi dado. Depois enganou o seu irmão que ia receber a bênção por um prato de leitinho. Mais tarde implorou com a sua mãe orientando que ele enganasse o próprio pai. Ele se vestiu com vestes parecidas com a do irmão, se fez passar por Esaú e ali enganou o próprio pai para receber a bênção. E logo depois o enganador fugiu para o deserto e passou muitos anos de muitas e muitas lutas. Essa é o modelo de família que nós vemos, que parece Isaac, Rebeca, servos de Deus, Jacó, uma bênção, mas que tiveram muitos problemas. Eu sei que você já teve, como está tendo hoje, muitos problemas na sua família, ou em relação aos seus filhos, aos seus pais, ou à sua esposa, ou ao seu marido. Você, se não teve, está passando por algum problema, que eu não tive. Eu, pastor Leal, passei por muitos problemas familiares, com os meus pais, irmãos, com esposa,
problemas sérios com filhos, muitos problemas. E hoje aqui nós estamos diante de um estudo bíblico para saber se é realmente necessário que você passe por todos esses problemas e se você vai ter que passar por esses problemas no resto da sua vida. Isso nós estamos vendo hoje aqui. Eu já vou te dizer que não. Que o projeto que Deus tem na sua mente, para a sua família, é um projeto completamente diferente daquele que você está vivendo, conflitos e problemas no seu lar, na sua família, e nós vamos ver isso agora. O que aconteceu? Assim como eles, Jacó, Isaac, Rebeca, não tiveram problemas sérios, nós também já tivemos. Mas Deus tem nos dado uma oportunidade para tomarmos algumas atitudes na nossa vida que hoje você vai estar ouvindo o pastor Heraldo para praticar dentro da sua casa e da sua família e transformar aquela maldição em bênção. Veja que quando o pai estava ali abençoando, achando que ia morrer, você sabe quantos anos mais ele viveu depois daquela data? 23 anos! Ele não ia morrer nada. Isaac estava desorientado, não precisava ter se apressado. E a mãe também, Rebeca, ali, quando ela estava grávida dos gêmeos, um dia ela orando ao Senhor, perguntou: Senhor, que rebuliço é esse do meu ventre? E Deus falou com ela que aquilo eram gêmeos que ela estava gerando. E o Senhor disse a ela, ainda na fase da gestação, que o mais velho servirá ao mais novo. E ela já sabia que a promessa de Deus era para Jacó. Ela não precisava ter feito aquilo, ter enganado seu marido, ter induzido seu filho para enganar o pai. E a partir daí, muitas dificuldades surgiram, porque o engano, a mentira não pode levar a outro lugar a não ser a decepção ou o fracasso. Ele fugiu, o enganador fugiu e foi enganado. Logo depois foi enganado pelo seu sogro Labão. Em vez de receber a mulher amada Raquel, recebeu Lia. Da mesma maneira como ele havia enganado outros familiares no passado, agora ele estava sendo vítima do engano. Porque naquela época era assim: você pagava pelo que você fez, olho por olho, dente por dente. Graças a Deus que hoje nós estamos no tempo da graça e que nós não somos recompensados pelas nossas ações, mas vivemos debaixo da misericórdia e da graça do Senhor. Mas ele estava num período em que ele teve que pagar exatamente pelo que ele fez. E ali, no deserto, ainda teve um encontro com Deus. Dormindo sobre uma pedra, ele viu, durante um sono, uma escada, um anjo subindo e descendo. Ele acordou e a primeira coisa que ele fez, naquele primeiro encontro com Deus, foi tentar negociar com Deus alguma coisa. Disse a ele: a Deus, se o Senhor me ajudar a atravessar esse deserto da minha vida, e eu chegar ao outro lado, tudo que eu tiver lhe darei 10%. Era um negociador, era um enganador. Ele ia ficar com 90 e daria 10 para Deus, se Deus abençoasse. Mesmo assim, Deus o abençoou, ele conseguiu atravessar o deserto. Passou por muitas experiências durante 21 anos. E depois disso, depois de todo esse tempo, ele teve um outro encontro com Deus, que foi esse que nós vemos nesta oportunidade. Está escrito lá em Gênesis capítulo 32, você pode ler depois com calma. Ele, naquele momento em que ele teve o segundo encontro com Deus, no versículo 26, está escrito: não te deixarei se não me abençoares. Todos nós temos essa oportunidade de termos um encontro com o Senhor. E naquele momento, naquele encontro maravilhoso com Deus, ele se agarrou a Deus, se agarrou ali e declarou: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Muitos dizem que lá Jacó lutou contra Deus. Ele não lutou contra Deus, porque ninguém pode sair vencedor lutando contra Deus. Deus é soberano, é poderoso, é o Senhor dos exércitos. Aqueles que lutam contra Deus são envergonhados, saem perdedores,
A primeira luta contra Deus foi de Lúcifer, lá no céu, saiu o perdedor. Agora ele lutou com Deus. A minha Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, ao lado de Deus. E é naquele momento em que ele lutou ao lado de Deus, ele declarou: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Ele reconheceu que, a partir dali, ele só poderia continuar a viver uma vida abençoada, de paz, próspera, se Deus derramasse sobre ele a sua vida. E nesse segundo encontro com Deus, nós vemos no versículo desta oportunidade que ele diz: a minha alma foi salva. Glórias a Deus. Até ali, Jacó não tinha experimentado a salvação. Ele tinha tido muitas experiências, ouviu falar de Deus, mas nesse encontro ele viu Deus face a face, teve um encontro pessoal, uma experiência pessoal com Deus, e nesse encontro de experiência com Deus ele declara: minha alma foi salva. É nesse ponto que nós queremos chegar. Você também tem essa oportunidade. Eu tive essa minha oportunidade. E quando isso acontece, todas as coisas se fazem novas na nossa vida. Ganhamos uma nova natureza, um novo nome. Jacó recebeu o nome de Israel. Deus disse: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó. Seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e Deus, naquele momento, lhe deu uma nova perspectiva de vida, um novo sonho. A sua família foi abençoadíssima a partir daquela data. Ele teve uma história registrada que hoje nós estamos aqui lembrando, porque ele marcou uma história de bênçãos na vida dele. Qual é a história que eu e você estamos marcando? Se você me perguntar, eu não me lembro do nome do meu tataravô paterno. Talvez nem na minha bisavó materna. Muitos talvez se lembrem só do avô. Por que será isso? Se eles tivessem deixado um grande legado abençoado, tivessem trilhado aqui como bons pais, boas mães, homens e mulheres de Deus, escrito livros, aberto igrejas, deixado um bom testemunho aqui, eu tenho certeza que você se lembraria do que estaria registrado na história. Qual é a história que o seu pai deixou para você? Não vou nem mais falar de avô, bisavô. Qual é a história recente que nós temos como exemplo para a nossa vida? Nós podemos mudar isso hoje. Está ao nosso alcance. Hoje você pode começar a escrever uma nova história da nossa vida, na sua vida, na minha vida, para registro da posteridade. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão lembrar de você e dizer assim: papai e mamãe deixou uma história linda e maravilhosa. Vale a pena lembrar, vale a pena guardar na lembrança, na memória, aquilo que você deixou marcado. Você veio aqui para isso, meu amigo, minha amiga. Lembre-se que você veio aqui para deixar uma história marcada para a sua família e para a igreja do Senhor, que é a família maior. Diz a palavra do Senhor que Israel significa lutar com Deus e lutar com os homens e prevalecer. Está escrito lá no versículo 26. É uma questão de relação. Uma relação boa com Deus e uma relação boa com os homens. Ele não precisou mais brigar com o irmão dele, ele não precisou mais enganar o pai dele, ele não precisou mais enganar os filhos dele, nem brigar com os filhos dele, porque a partir dali ele aprendeu a ter uma boa relação com Deus e com os homens. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Deus quer que a sua família seja abençoadíssima conforme o modelo de Deus. E a Bíblia diz que logo depois saiu o sol. A luta durante a noite foi grande, mas
assim que chegou de manhã, ele foi abençoado, e a Bíblia diz que saiu-lhe o sol. Nós precisamos viver com o sol da justiça, o Senhor ilumina a nossa vida, nos orientando, nos dirigindo o que nós devemos falar, o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder em cada momento, em cada circunstância difícil. As dificuldades vão continuar vindo, só que você vai aprender a reagir de maneira diferente, atuar, pensar, falar, abraçar de maneira diferente. As coisas vão ser resolvidas de maneira diferente, porque agora você estará iluminado pela palavra do Senhor, pelas orientações do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos e para a sua igreja. Porque a igreja do Senhor nada mais é do que várias famílias. Em Atos capítulo 2 está escrito que Jesus deixou aqui uma igreja instituída, e que todos os dias eles se encontravam de casa em casa, tinham tudo em comum, eram muito alegres, nada lhes fazia falta, tudo era suprido, os milagres e as maravilhas aconteciam constantemente, e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. Era uma única família, uma família de irmãos sinceros e verdadeiros, abençoados. É isso que eu desejo para você. Esse é o desafio. Você hoje tem um desafio diante de ti, lutar não contra Deus, mas com Deus, e diga a Ele: Senhor, assim como foi com Jacó, eu também não te deixarei enquanto não me abençoares. O Senhor te abençoe e te dá.